Pessoal, é o seguinte, o dress code, ou simplesmente código de vestimenta, é a padronização visual na forma de se vestir. A regra pode ser adotada por uma mesma empresa ou não. Mesmo assim, é preciso pensar com muito cuidado na hora de se vestir para o trabalho. Isso porque é através do código de vestimenta que passamos a imagem desejada para os colegas de trabalho, clientes e mercado em geral. Para falar sobre esse assunto e dar várias dicas, recebemos hoje a consultora de imagem, Fernanda Moraes. Seja muito bem-vinda, Fernanda! Obrigada. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Imagina! Estou muito feliz. Ai, que bom! Senta aqui no meio porque a doutora vai participar aqui. Aliás, não, você senta de cá, eu fico no meio. Claro. A doutora vai participar desse bate-papo, pode ser? Oh, meu brinco caiu. Deixa eu pegar meu brinco aqui. Mas então... Ainda exige uma rigidez no dress code das empresas hoje em dia? Bom, a gente vem observando que o mercado de trabalho evoluiu bastante nos últimos anos. Se antigamente a gente falasse sobre roupa de trabalho, provavelmente a gente ia pensar num combo calça preta, blazer, escarpão, né? Isso. Não é mesmo, Ana? E hoje a gente observa que com a evolução, até mesmo das organizações dentro do mundo corporativo, o quanto isso evoluiu. A gente já vê até mesmo a própria ambientação do trabalho diferente. Você chega numa empresa, a decoração é diferente, às vezes já não tem os escritórios tão fechados, reservados. Isso também afetou muito a forma como a gente se veste para o trabalho, dando mais liberdade, ampliando esses códigos. Por exemplo, há 5 anos atrás, a gente não imaginaria alguém dentro de uma empresa financeira usando tênis. E hoje a gente já vê isso acontecer. Então existe sim essa evolução dos códigos, mas tudo vai depender, gente. Tudo vai depender de qual é a empresa, como são as regras, as diretrizes e principalmente qual que é o seu objetivo profissional, né? Quais são as suas metas, para que você alcance e comunique quem você é. Ah, sim. Então, qual que é a diferença do dress code para cada profissão? Isso é muito importante, você entender de onde você está falando. Porque provavelmente eu e a Ana, como diferentes profissões, vamos nos vestir de forma bem diferente também. Porque a gente fala de outros temas, a gente trabalha em locais diferentes e até mesmo temos preferências pessoais diferentes. Então, normalmente, existe uma expectativa. Eu falo isso muito para as clientes. Existe uma expectativa do seu público, dos seus clientes, dos seus colegas de trabalho para aquela forma de vestir. E é importante que, minimamente, a gente corresponda a essas expectativas. Quando eu vou a uma médica, eu espero, por exemplo, que ela esteja de jaleco. Lógico que eu também observo esses códigos mudando. E existe sempre essa relação entre o que eu espero e o que eu encontro para que aquelas as minhas ânsias e até mesmo as minhas preocupações sejam atendidas, né, pela médica. Muito do que a gente usa e se apresenta, ela ajuda na relação entre profissional e cliente, profissional e paciente. Entendi. Por exemplo, nós temos aqui na TV, temos as repórteres. Se as repórteres saírem como Cleide Rocha, ninguém vai olhar a notícia. Será? Que olha só, e eu penso muito sobre isso, sentado observando todo mundo aqui, pensando, nossa, como temos profissões diferentes aqui e temos soluções diferentes. Você, como apresentadora, que está todos os dias, tem um local de foco, né? Cores intensas, elementos coloridos, né? Peças mais volumosas, tudo isso ajuda a manter até a atenção do público em você. Então é interessante que a gente traga isso como repetição, como marca de estilo. Isso é uma coisa bem interessante. A gente trazer algo que é muito nosso para nossa profissão, adaptado aos códigos, né? Sempre muito bem adequado, mas que aquilo faz de você quem você é. Essa questão de estilo, já me disseram isso e eu concordei. Você tem que segurar. Você usa aquilo, mas segura. Não fica, quando alguém olha, olha você meio torto, te criticando, os haters ficam te criticando, o que você faz? Segura. Exatamente. E quando a gente segura, a gente imprime um estilo? Exatamente. Quando eu alinho o que eu gosto com o que eu faço e as minhas preferências pessoais, aquilo a gente veste, a gente se sente bem, a gente se sente segura, competente, forte, capaz de desempenhar a nossa profissão, capaz de desempenhar o nosso
os nossos afazeres do dia a dia. É diferente quando eu visto uma roupa que naturalmente me incomoda. Aquele dia demora tanto a passar. O que eu tenho para fazer fica tão mais difícil. Por isso que eu falo, a roupa ela precisa ser a primeira coisa confortável. Confortável fisicamente, confortável emocionalmente, né? E adequada para o que eu vou fazer. Você já passou por alguma situação que você queria vestir um vestido que te deixava toda lindona e colocou aquelas peças por baixo que apertam? Você já passou por isso? Eu já. Que feche bastante. E que a né? gente fica duro, parecendo um robozinho. Consegue Gente que andar, tem ruim. Com certeza. Já passou por isso? Sim, sim. Fica lindo na foto, né? Fica lindo. Mas a festa dura uma eternidade, porque não acaba. E a saúde mental, emocional, onde fica, né? Olha o equilíbrio como é importante. Igual a Fernanda está falando, né? Você precisa de sentir a vontade. Uma vez que você esteja à vontade, esse poder, essa força maior que vai vir e vai te deixar como a marca, o seu estilo, né? Vai ser muito importante. Exatamente. A questão da roupa, isso tudo que a gente está falando, se eu me sinto à vontade, confortável, num ambiente social, eu posso passar alguma coisa positiva para as pessoas, não só pela minha roupa, mas também pelo jeito fluido que eu esteja nessa roupa? Olha só, eu gosto de pensar a roupa como uma armadura. É a nossa segunda pele. A gente traz ela em contato do corpo. A gente escolhe. Já pensou? Nós temos o poder de escolher a nossa roupa. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não pode escolher. Mas a roupa é uma das poucas que a gente pode. Então, quando eu uso isso, muito conectado com quem eu sou, muito alinhado com o que eu faço, com as expectativas do outro que eu preciso me conectar, com certeza a gente torna aquelas nossas qualidades mais potentes. A gente consegue se expressar melhor, se comunicar melhor, fazer o nosso trabalho ainda melhor. Mas aí num ponto importante em relação ao trabalho. Muita gente me questiona isso. Ok, Fernanda, eu me sinto bem de shortinho, rasteira e camiseta. Só que aí tem um fator muito importante de ser levado em consideração, a adequação. Eu posso amar shortinho, camiseta e rasteira, mas o que eu faço, o meu dia a dia, a minha profissão, ela permite isso? É essa a expectativa que os meus clientes, os meus pacientes, os meus telespectadores vão ter em relação a mim? Porque se eu apareço no meu trabalho, eu como consultora de imagem, chego para atender a Ana, por exemplo, de short, camiseta e rasteira, ela fala, opa, alguma coisa aconteceu, a Fernanda não tá bem? Não era essa a expectativa que eu tinha. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou cumprir, eu vou atender a expectativa dela, mas vou trazer muito de mim. Então, por exemplo, eu adorei o papo da Ana, ela falando sobre salto. Eu sou uma pessoa que optei por não usar saltos. Não uso saltos além dos 3 centímetros, ó. Fiz questão de vir com uma sandália que eu gosto bastante, ela tem só um pouquinho de salto. Foi uma escolha minha. E para que eu me sinta elegante, adequada às situações que eu vou, eu comecei a procurar sapatos diferentes, modelagens diferentes, cores diferentes, porque eu me sinto bem arrumada, elegante, em qualquer situação. Então, eu adequei uma preferência minha para as minhas situações profissionais. E isso é muito importante, independente do que a gente faz. Se é arquiteto, se é advogado, se é médica, se é apresentadora, se é jornalista, tudo isso dá pra gente ir adequando aquilo que o outro espera para que a gente comunique bem o que a gente faz, né? Quer fazer alguma pergunta? Bem, nossa. Aproveita, consulta de graça. Não, mas é exatamente isso, né? Essa adaptação é muito boa, levando em consideração a questão do jaleco, por exemplo. Tem pessoas que têm síndrome do jaleco branco. Se chega e vê o médico com jaleco, vai aumentar a pressão. E, por exemplo, se ele chega com uma dor de cabeça, para mim, né? E está com essa pressão elevada, o que é a dor da pressão arterial que subiu? O que é a dor de outra origem que ele veio, na realidade, por conta dela, né? E então é importante nós adequarmos, né? Eventualmente um jaleco um pouquinho diferente. Hoje em dia está muito na moda, com, né, traços de cores diferentes. Com detalhes mais femininos. Com detalhes mais delicados, femininos. né? Então isso é importante. Criança, por exemplo, não gosta de ver jaleco. Então eu também, que tenho essa especialidade, neurocirurgia pediátrica. Antigamente, meus professores, nós não usávamos jaleco para atender. Porque a criança via o jaleco branco e já começava a gritar. Remetia, né?
porque já remete toda essa situação de hospital, de injeção, né? Não, eu não vou te dar injeção. Então, hoje em dia, né, sim, é importante nós usarmos o jaleco por proteção, por higiene. Então, existem os jalecos já coloridos que nós adequamos para a situação com criança. Muito bom. Quando a gente, às vezes a gente quer, não é que a gente quer sensualizar, mas a gente quer se sentir mais feminina. E muitas vezes passa uma imagem errada ou passa uma comunicação errada. Porque o corpo comunica mesmo. As atitudes... Eu tô com uma roupa, vamos supor que eu esteja um pouco mais com decote, mas eu não quero passar essa coisa de sensualidade, eu quero simplesmente ficar mais feminina. Como que eu faço para passar isso, mas ao mesmo tempo ficar mais sóbria? Ótimo. É importante a gente pensar que roupa é feita de 3 elementos. Ela é feita de cor, a modelagem e o tecido. Então eu posso ir adaptando a cor, a modelagem, o tecido para aquilo que eu desejo. Por exemplo, Fê, eu gosto de decote, eu me sinto melhor, eu acho que equilibra meu corpo, eu fico com o pescoço mais alongado. Então eu gosto de peças, blusas que tem um decote V. Sempre que você for optar por peças de trabalho, na sua preferência do decote V, a gente vai observar a profundidade dele, onde ele termina. Outro ponto importante, eu posso observar o tecido dessa blusa. Tecidos muito finos, eles tendem a ser mais leves. Então, quando eu me movimento, ele sai um pouco do lugar. Pode deixar esse decote um pouco mais revelador. Se eu opto por um tecido um pouco mais estruturado, um linho, um crepe, ele já fica mais quietinho. Então, eu sei que aquele decote vai ficar ali paradinho e eu consigo trazer meu ponto feminino, que é o decote, mas adaptado ao meu ambiente de trabalho. Porque há muito tempo se falava sobre os dress codes em ambientes empresariais. Então, a gente sabia que saia abaixo do joelho, não podia decote, tinha que usar sobreposição. Hoje, com essa mudança dos códigos, a gente foi vencendo um pouco. Mas tem um fator muito importante de tudo isso, que é o bom senso. Eu acho muito importante a gente parar e observar, ok, como que todo mundo está se vestindo aqui no meu ambiente de trabalho? Qual que é a expectativa dos clientes, dos colegas, dos colaboradores? E eu vou fazer seguindo uma orientação que é meio que subliminar, ali tá todo mundo vendo. Por quê? Nós, mulheres, fomos muito acostumadas a trabalhar muito o nosso corpo, sempre deixando ele muito em evidência. E isso, sem julgamento, é uma escolha, uma preferência de cada um. Mas existem ambientes de trabalho onde a gente não quer que o foco seja esse. Sim. A gente quer ser valorizado por outras coisas, pela nossa competência, pelo nosso conteúdo, pela nossa entrega. Então, às vezes, dá pra gente ir dosando essas mensagens femininas, fazendo escolhas de modelagem, de tecidos e até mesmo cores, para que a gente se sinta bem, a forma como a gente se sente segura, bonita, sensual, elegante, mas adaptada àquilo que eu faço. Isso é muito importante. Agora é o seguinte, eu tenho um guarda-roupa que tem muitas roupas que eu não sei trabalhar essas roupas. Eu tenho, por exemplo, uma camisa de manga comprida com tecido mais fino, tem uns bores, tem umas calças montaria, tem calça jeans, tem um monte de coisa. Mas quando eu olho lá, gente, eu não tenho uma roupa para vestir hoje. Não é só você, não, tá? Né? Não é uma exclusividade sua. Já passou por isso? Sim. Eu acho que não tem uma mulher, nem com muito, nem com pouco, que não tenha passado por isso, né? O processo da escolha da roupa, ela é muito emocional. Depende muito do nosso humor no dia. Não é? Às vezes do que eu vou fazer. Por exemplo, acordei, hoje tem uma entrevista. O que eu vou usar? Né? A gente dá aquela paralisada. Homem tem isso? Tem essas coisas menos. O universo masculino, ele é mais reduzido. Se a gente pensar quais são as variações do guarda-roupa masculino. Camiseta, camisa polo, camisa, calça, bermuda, sapato e tênis. É um universo muito pequeno. Pro nosso, a gente tem deles, né? Gente, que angústia nossa. O que eu sempre oriento? Faça limpezas e organizações periódicas. Então, a gente às vezes deixa para fazer limpeza no final do ano. Vou fazer uma mega limpeza no meu guarda-roupa, tirar o que eu não usei. Não, faça isso de 3 em 3 meses. Porque esse processo de limpar o guarda-roupa faz com que a gente relembre tudo que a gente tem. Que a gente às vezes se esquece, né? A gente vai lá, abre o guarda-roupa, acha uma blusa lá no fundo e falava, gente, nem lembrava que tinha essa blusa, né? Então, fazer limpezas periódicas nos ajuda a saber tudo que tem lá dentro, para que quando eu seja acionada, tipo, hoje eu tenho uma entrevista, então, aquele blazer dá certo, aquele vestido pode dar certo.
Isso faz com que a gente tenha uma memória mais ativa do nosso guarda-roupa. E também ter um padrão de organização. Não precisa seguir por cor, aquela coisa milimétrica, mas saber onde está cada coisa. Isso também nos ajuda a relembrar tudo que temos. Outra coisa, uma pergunta até interessante para você. Separa o guarda-roupa entre roupa de trabalho e roupa de passeio? Porque o seu trabalho não tem essa determinação do tipo, isso é de trabalhar, isso é de passear. Porque provavelmente você pode usar esse vestido num sábado, à tarde, né? Sim. Tem pessoas... Vou pro samba. Exato. Bota mais colares, né? A gente mesmo. vai só personalizando de acordo com aquilo que a gente vai fazer. Mas tem pessoas, geralmente profissões mais formais, como medicina, advocacia, que eles acabam separando o guarda-roupa. Então, isso aqui eu uso para o trabalho, isso aqui eu uso para o final de semana. Então, é sempre bom estar atento se nada pode ir mudando de lugar, sabe? Tipo, aquele vestido que eu comprei que é para sair, poxa, se eu coloco uma sobreposição, um terninho, um blazer, um escarpão, ele vira para o trabalho. Isso a gente começa a multiplicar o guarda-roupa. Começa a somar mais possibilidades de combinações. E essa moda que eu tenho visto agora, muito, que está usando a coisa mais fina com o rústico. Tipo aqui, esse vestido é um pouquinho mais fino e a botina já é bem surrada. Eu vou falar que eu adorei, porque eu sou desse time. De misturar coisas que aparentemente são de contextos opostos, né? De novo, tudo que a gente usa, que a gente coloca no nosso corpo, comunica. A forma como está o nosso cabelo, o óculos que a gente usa, tudo isso vai gerar uma comunicação, uma sensação sobre quem somos. Quando a gente coloca esses elementos muito opostos, a gente já está falando que somos pessoas flexíveis, somos pessoas abertas, somos pessoas ousadas, né? Então, tudo isso vai ajudar a gente a contar um pouquinho sobre quem somos. Da mesma forma como a Ana está, que ela está usando todos os códigos da elegância, né? Ela está usando metalizado, bico fino, vestido reto, cor única. Tudo isso comunica formalidade, feminilidade, elegância, inteligência. Então, tudo isso é interessante, porque toda hora que eu escolho uma peça, seja para o meu guarda-roupa, seja para combinar no meu look, eu estou passando uma mensagem. Meninas, adorei essas duas aqui no meu sofá. Nós ficamos chiquérrimas, não foi? Bom demais.